Os melhores momentos da família são na presença de Deus. O versículo 4 e 5, então, nós vamos observar algumas atitudes de Jó para com o culto em família, que requer empenho, despreendimento, investimento, tempo, disponibilidade de tempo, simplicidade, constância, respeito, cuidado, hospitalidade e sacrifício. Deixei sacrifício por último, apesar que começa falando, lá no texto começa falando de sacrifício. Não pense que fazer isso é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Estar aqui na igreja não é fácil. Desprender tempo para isso na sua casa é mais difícil ainda. Tá? Estar aqui na igreja não é fácil, trazer a família aqui. Estar com tempo disponível para fazer isso que Jó fazia na casa é mais difícil. Eu penso ser mais difícil. Por isso ele diz o texto aí, esse versículo, ele tem algumas nuances, eu não pus em ordem, eu pus na minha ordem para que você entenda. Diz assim: e levantou-se Jó bem cedinho. Eugênio Peterson usa essa expressão, falando assim, e levantou-se Jó bem cedinho, antes do nascer do sol. Que legal, né? Você tem levantado assim, bem cedinho, antes do nascer do sol, para orar por sua família? Gente, para vir aqui na reunião de oração às 5:30 da manhã, nas terças-feiras, dá trabalho. Aqui o texto diz que ele fazia isso como? Continuamente. O texto original diz que todos os dias, o tempo todo e todo o tempo. Já fazia isso quando? Todos os dias. A gente pensa que era só nesse momento aqui. Todos os dias. É interessante o texto nos dizer isso, amado. Ele tinha uma devoção, ele tinha um amor a Deus, e ele desejava buscar expiação de pecados dele e dos seus filhos. Isso era costume desde a antiguidade, amados. Desde a antiguidade se fazia isso. Nos tempos dos patriarcas se fazia isso. Os sacrifícios, se você ler, eram sempre oferecidos pela manhã, bem cedinho. E foi um costume até os dias de hoje. Nós perdemos isso agora, nessa vida muito mais industrializadas, digitalizadas e por aí vai. Nós perdemos um pouco disso. Quando os dias de banquetes retornavam, o texto diz isso, né? Terminavam, quando os banquetes circulavam, como se fosse um círculo, em toda a família, então Jó os enviou e os santificou. A palavra aqui traduzida, né, como desapareceu, parou, cessou, encerrou, decorridos, tá? Em hebraico é nakiá, que significa unir-se agora adequadamente. Então, e depois de se mover em círculo, de girar, como se fazem em todos os festivais. Já viu? Eu vejo Siriri e o Cururu aqui, não? Já viu o Siriri e o Cururu? Que ficam... ele está falando disso, eu acho, né? Alguma coisa assim parecida. Os amigos aí entendem, né? A gente está aqui nas festas cuiabanas, né? Isaías 29 usa essa mesma expressão, de girar. Deixe os festivais girarem. Aqui significa que os dias dos seus banquetes haviam circulado em volta do círculo, em todas as tribos, em todas as cidades, em todas as aldeias, em todas as famílias. E a Septuaginta, traduzindo esse texto, né, que é aquele texto traduzido lá em Alexandria, ele diz assim: quando os dias de entretenimento, de bebida e comida acabaram, Jó os chamava.
Eu já falei sobre comida e bebida domingo passado, né? Para você, não é boicotar seu filho, é ensinar seu filho. Tá? Então alguns falam assim, não, está proibido ir em tal lugar. Aí seu pai vai decidir aonde que é. O cuidado que você tem que ter, seus pais, com o proibir é entender o porquê que ele quer ir. Qual é a motivação do coração dele. E se você educou seu filho, não tem problema ele ir, se entreter. Sim, você não é polícia, lembra disso, você é pai. Manter essa visão familiar é muito importante. E havia um desejo, então, no coração de Jó, e no coração da família de Jó, de estarem juntos. E foi plantado por quem, esse desejo, no coração dos filhos? Pelo próprio Jó, pela própria mãe, pelos pais. De viver em comunidade, de compartilhar as mesas, de partilhar o que se tem um com o outro, de receber em casa, de ser hospitaleiro, de ir na casa um do outro. A gente tem essa dificuldade hoje, meus amados. Nós vivemos numa comunidade, que comunidade é ter tudo em comum, não é isso? Mas a gente não sabe nem onde o outro irmão mora. Ir na casa do outro irmão, então, aí que é mais difícil. Não? Receber pessoas em casa está virando uma raridade. Uma raridade. E depois ele fala assim, mas meu filho não tem amizade com ninguém. Não vai ter mesmo. Você não leva ninguém na sua casa. Como é que vai ter? Então entenda, seja hospitaleiro. A palavra diz isso. Na realidade, eu vou usar aqui um texto, né, lá para a função de presbítero. Lembra a função de presbítero? Qual que é? Seja hospitaleiro. Na realidade, a primeira função para ser presbítero é que governe bem sua própria casa. Não é isso que está escrito na palavra? Então, a gente tem que rever algumas coisas, começar a entendermos o que a palavra está pedindo para a gente. Eu estou falando de presbítero porque eu sou um presbítero também, eu preciso aprender isso. Porque é tão bom chegar em casa, não ter ninguém, nem os netinhos correndo. Você esbanjar aquele sofá todo seu, ligar aquele ar-condicionado, ou ir lá para o celular, ou lá para o joguinho, não sei na onde, ou ficar lá à vontade, ligar a televisão, eu vou assistir uma série agora até amanhecer. É bom isso também. Não é verdade? É o que a gente precisa, um pouco de paz, né? Mas beleza. Mas eu prefiro lá os netinhos correndo, atrapalhando a gente, e a gente se atrapalha, um atrapalho santo, abençoado. É isso, tá? Vamos fazer festa, a gente tem que aprender a festejar, ir na casa, ter bons laços de amizade, entre os irmãos, entre os seus amigos. Família feliz estabelece bons relacionamentos. Está lá em Provérbios. Tá? Agora eu vou colocar aqui o pensador Heronilton diz assim, família feliz é aquelas que sabem fazer boas festas. Boas festas aqui, amados, não é investir horrores de dinheiro. Vamos fazer cachorro quente? Não é isso? Aí o Lucas, modéstia à parte, faz um bom cachorro quente. Aprendeu. Tá? Então, o que a gente tem que ter? Fazer boas festas. Tudo pode ser um motivo de festejar. É só querer. Não é isso? E oferecer o holocausto de acordo com o número de todos. Eu achei interessante isso aqui, porque era uma entrega voluntária e individual. Tá? Vou falar de novo aqui para vocês. E ofereceu holocaustos, de acordo com o número de cada filho. Era uma entrega voluntária, individual. Isso quer dizer, cada filho recebia um holocausto.
Depois eu vou lá no final falar o que era oferecido para cada holocausto. Tá? Então cada um, conhecendo a si mesmo, ensinando-os o que era, que pecado é pecado, mesmo sendo incredulidade secreta, é pecado, mesmo sendo omissão, é pecado, ingratidão, vaidade de mente, tudo isso merecia a condenação de Deus, e só podia ser expiado por derramamento de sangue e oferta de sacrifício, em espírito permanente de penitência, de fé viva, de humildade. Por quê? Desde o Éden, nós aprendemos que o pecado precisava ser remido, e Deus foi lá e matou um animal e fez roupas para Adão, desde o Éden. Então, desde o Éden, Noé já sabia, essa história Jó já sabia, passou para Sete, passou para Noé e passou para Jó. E ele sabia que era assim que deveria ser feito. Era dessa forma que deveria se adorar ao Deus Altíssimo. Gente, isso é um projeto messiânico. Jó está falando que o Redentor dele vive, e agora eu vou oferecer sacrifício, mas vai chegar um tempo que vai existir apenas um sacrifício, e nós vivemos esse tempo. Você não precisa nem mais sair sacrificando pombinha, boi, cabrito, bezerro. Por quê? Porque o Cordeiro já fez esse sacrifício por nós.